Oi, gente. Meu nome é Danilo dos Santos, sou bartender e mixologista, criador dos Afrodrinks. Estou aqui hoje para falar um pouco sobre os equipamentos de bar, os utensílios que nós utilizamos no cotidiano do bar, na hora que vamos fazer os coquetéis, preparos e insumos para as produções dos drinks dos clientes. Vamos começar falando sobre a coqueteleira. Aqui eu tenho um modelo de coqueteleira em aço inox. Ela se chama Boston. Essa parte, que é a parte maior, tem o mesmo nome, homônimo, se chama Boston. E essa parte pequena se chama Mini Tin. Elas duas agem em conjunto, funcionam em conjunto. Ela é cerrada dessa forma. Uma parte se conecta na outra, acontece a vedação. E esse equipamento ele serve para agitar os coquetéis. Você agita os coquetéis dentro da coqueteleira que tem uma densidade diferente. Por exemplo, se eu for utilizar uma geleia ou um xarope, um shrub, um insumo um pouco mais espesso, em conjunto com insumos de outras densidades, como um pouco de um destilado ou suco de limão. E aí eu coloco todos esses insumos dentro da coqueteleira, junto com gelo, adiciono gelo, fecho a coqueteleira dessa forma, provocando a vedação, e agito a coqueteleira vigorosamente. A coqueteleira, quando nós agitamos, fazemos o shake, né? Os ingredientes, eles, com o gelo dentro da coqueteleira, provocam uma diluição um pouco maior. Em comparação com esse outro equipamento, que é a Mixing Glass, ou o copo mexedor, que normalmente ele é feito nesse formato de vidro, nesse material de vidro, mas também temos em outros materiais, também em aço inox. Na Mixing Glass, todos os ingredientes são postos aqui dentro, junto com gelo, e acontece a mistura. Nós misturamos os insumos dentro da Mixing Glass junto com o gelo para provocar uma diluição mais controlada da bebida, uma diluição mais controlada. Mixing Glass, normalmente nós vamos fazer drinks como um Dry Martini, um Negroni, onde a diluição precisa acontecer com maior precisão. E os ingredientes têm densidades próximas, né? Como é o caso de um licor ou um vermute, né? Na Mixing Glass, raramente você vai colocar um ingrediente, um insumo com uma densidade maior do que a outra, que é o caso que acontece com a coqueteleira. Quando colocamos todos os insumos na coqueteleira, agitando junto com gelo, a diluição é maior e o coquetel, a bebida, ele fica mais homogêneo. Esse equipamento utilizado para mexer os coquetéis, misturar as bebidas, né? Fazer uma mistura simples dentro da própria Mixing Glass, se chama colher bailarina, a famosa colher de bar. Ela tem esse formato mais alongado para facilitar a mistura e o movimento com as suas mãos, com os dedos. Misturando dessa forma, você consegue homogeneizar os ingredientes, as bebidas, os líquidos. Você também pode utilizar ela para fazer medidas, né? Como usar 2 bailarinas de açúcar para a clássica caipirinha, ou até para tirar alguma guarnição, alguma esferificação e adicionar como guarnição no coquetel. É literalmente uma colher de bar que nos auxilia no preparo dos coquetéis, para porcionar insumos, adicionar insumos no coquetel de forma mais controlada. Na outra extremidade da colher, nós temos essa ponta que ela também serve para misturar alguns insumos. Tem algumas versões que tem um tridente, um garfinho, né, que é para espetar alguns insumos. Outra tem um disco, que é para porcionar líquidos em cima dos coquetéis. Mas o formato mais clássico é essa bailarina aqui. Nós passamos agora para esses 3 utensílios que têm funções bem similares, bem próximas. São os coadores. Eu tenho aqui uma peneira fina, que ela serve para fazer uma coagem mais fina, não passar nenhum tipo de bagaço, nenhum tipo de fiapo, nenhum tipo de fibra do coquetel, nenhum pedacinho de gelo, nenhuma partícula de gelo. Nós utilizamos normalmente ela em conjunto com uma desses outros equipamentos. Esse se chama o coador Julep. Ele encaixa nessa forma para fazer uma coagem simples dos coquetéis. E também temos o strainer, que tem a mesma função do Julep, mas a principal diferença dele é que tem essa molinha que ela serve justamente para barrar qualquer fiapo, qualquer partícula de uma fruta ou partícula de gelo. Assim nós fazemos a coagem simples, utilizando apenas o strainer ou o Julep. E, de forma conjunta, nós utilizamos o strainer e o coador fino para fazer uma coagem dupla.
Um outro equipamento muito importante para o preparo dos nossos coquetéis é o dosador, também chamado de digger. Ele serve justamente para medir com precisão a quantidade de bebidas que nós iremos colocar nos nossos coquetéis. Aqui nesse dosador a gente tem 50 ml e 25, é o formato mais tradicional, onde nós colocamos um shot ou uma porção de bebida, 50 ml, seja destilado o que for, e o 25 ml nós também utilizamos para porcionar bebidas e outros insumos, né? Uma geleia, um xarope, suco de limão, clara de ovo e afins. E outro equipamento muito importante para a execução dos coquetéis, criação dos coquetéis, é o amassador, esmagador. Ele serve justamente para você esmagar, amassar sólidos, frutas, pedaços de fruta, pedaços de limão, extrair o suco dele, esmagar bagaças e sementes de frutas também, criando um purê, alguma coisa. Esse macerador, por exemplo, eu tenho esse formato com as estrias bem aqui na extremidade, e essas estrias elas servem bastante para você ter mais aderência na hora da maceração, na hora de você esmagar esses insumos, né? Essas frutas, essas bagaças e afins. Um detalhe apenas, na hora de você fazer um coquetel clássico, com uma caipirinha, onde é necessário você esmagar pedaços de limão, onde leva a casca, você nunca utilizar um macerador como esse, que tem essas estrias com um formato mais pontiagudo. Por quê? Essas estrias, elas vão acabar provocando uma extração excessiva dos óleos essenciais presentes na casca do limão ou do seu cítrico. Portanto, se for fazer uma caipirinha ou algum coquetel que você precise esmagar o limão, nunca utilize um macerador como esse com essas estrias na ponta. De preferência sempre para um macerador mais liso, mais reto, onde a maceração, onde esse processo de esmagar vai acontecer com mais suavidade. Para além do macerador, nós temos as nossas pinças também, que são muito úteis na hora de colocar os insumos dentro dos coquetéis, na hora de pegar um insumo ou outro. Essa pinça, ela é uma pinça de gelo, é uma pinça de gelo padrão, serve para você selecionar pedaços de gelo, né, que a gente não consegue pegar com a facilidade com a pá. E nós temos uma pinça gastronômica, uma pinça culinária, onde ela tem mais exatidão, mais precisão na hora de você colocar os insumos, pequenas guarnições, pequenas decorações no coquetel. Portanto, você pega com maior cuidado, você pode selecionar com maior precisão o insumo com essa pinça e também aficionar em diversos pontos do seu coquetel, tanto em cima do seu copo, no meio ou mais para baixo. Para isso serve essa pinça gastronômica. Para além das pinças, nós temos as biqueiras, que são esses dispositivos que servem para controlar o fluxo de bebidas colocado no seu coquetel. Essas biqueiras elas possuem passagem de ar, você consegue travar essa passagem de ar, aumentar ou diminuir o fluxo, elas encaixam na boca da garrafa, literalmente, e você consegue despejar com maior fluidez esses líquidos para dentro do seu coquetel, para dentro da sua coqueteleira, para dentro do seu copo, para dentro da sua jarra, para onde você preferir. Para isso servem as biqueiras. Outro equipamento que é um grande aliado dos bartenders e das pessoas que trabalham com alimentos e bebidas é o sifão de soda ou de chantilly. Esse sifão, ele é o formato de chantilly, você consegue